ZYA 250. Nova TV em Tempo. Uma emissora afiliada ao SBT. Presidente Jair Bolsonaro promete asfaltar trecho central da BR-319 e reafirma apoio ao modelo Zona Franca. A nossa Amazônia é exuberante. Temos tudo aqui. Ministro Paulo Guedes dirige reunião do CAS e diz que reforma tributária vai preservar os incentivos do polo industrial de Manaus. Sabemos a importância que é a estrutura tributária atual para a região. Mais um acidente com avião no Amazonas e desta vez em Altazes. O curioso é que ele levava o corpo de um homem que morreu na queda de um helicóptero. 1h da tarde, a aeronave retorna para Manaus, trazendo então a segunda vítima para receber os atendimentos médicos aqui no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Polícia prende 2 homens acusados de homicídio em Manaus. Um deles era foragido há 6 anos e vivia tranquilamente no interior do estado. E no esporte, pela Copa Verde, o Manaus Futebol Clube enfrenta o Sobradinho e embarca hoje à noite para disputar a semifinal da Série D com o Jacuipense na Bahia. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta quinta-feira, que começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição do Jornal em Tempo falando sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro. Ele visitou hoje pela primeira vez a Zona Franca de Manaus. Na comitiva presidencial, os ministros da Economia, Minas e Energia e do Turismo também participaram da reunião com o Conselho de Administração da Suframa. Bolsonaro prometeu manter os incentivos na região norte e construir a malha asfáltica da BR-319. Às 9 da manhã, a comitiva presidencial desembarcou em Manaus. De helicóptero, Jair Bolsonaro seguiu para o Colégio da Polícia Militar, onde participou de uma solenidade de formatura. Na saída do evento, Jair Bolsonaro falou sobre a invasão dos celulares usados por ele e disse que não compartilha informações de segurança nacional por telefone. Eu não tenho nada a esconder, nem a minha vida particular. Tá? Qualquer informação estratégica, eu sempre tratei diretamente com os meus ministros. Bolsonaro também voltou a questionar os dados de desmatamento da Amazônia divulgados pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Especiais. A nossa Amazônia é exuberante. Temos tudo aqui. Além do subsolo, como eu disse, a biodiversidade. Tenho mostrado, falado para o mundo, que qualquer país que porventura queira, em parceria, explorar a nossa biodiversidade, estamos prontos para conversar com esses países. A comitiva presidencial seguiu de helicóptero rumo ao Distrito Industrial de Manaus. Ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, e de governadores da região norte, Bolsonaro participou da abertura do Conselho de Administração da Zona Franca e prometeu mais investimentos para os estados amazônicos. Esta foi a primeira vez que Jair Bolsonaro veio ao Amazonas desde que assumiu a presidência da República. Em discurso, ele defendeu a floresta amazônica, garantiu incentivos fiscais para a Zona Franca e prometeu recuperar a malha asfáltica da BR-319, que liga a cidade de Manaus a Porto Velho, no estado de Rondônia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a defender a Zona Franca de Manaus. Disse que haverá sim reforma tributária no Brasil, mas com a preservação das vantagens econômicas que já existem na região norte. Sabemos a importância que é a estrutura tributária atual para a região. E, evidentemente, nós vamos levar isso tudo em consideração quando apresentarmos nossa proposta. Juntos, 88 projetos industriais de diversificação e ampliação da Zona Franca devem gerar um faturamento superior a 3 bilhões de reais nos primeiros 3 anos de operação. Facilitar o envio de mercadorias para a China, de Manaus via Peru, é um dos projetos que pretende aproximar o Brasil do gigante asiático. O ministro da Economia, Paulo Guedes, não poderia ser mais direto. O Brasil precisa de uma reforma tributária para voltar a crescer e, de alguma forma, a Zona Franca de Manaus terá suas vantagens fiscais garantidas. Guedes mandou um claro recado aos amazonenses. Devemos ver a reforma como algo positivo, em que pese as ameaças dela ao nosso modelo. Se, por outro lado, prossegue Guedes, insistirmos em destacar o lado negativo, só veremos a banda passar e mais nada conseguiremos do governo federal.
Ninguém tem dúvidas aqui da necessidade de reformar o sistema de impostos brasileiros, que é injusto e confuso. Mas é sempre bom lembrar que a Zona Franca tem garantias constitucionais, por inúmeras vezes reconhecidas no Supremo Tribunal Federal. É nesse contexto, senhores, que devemos agir politicamente no Congresso. Sem articulação, grupos econômicos contrários à Zona Franca vão deitar e rolar com essa banda prometida pelo ministro. Uma boa noite. Esse foi o editorial do Jornal em Tempo com o jornalista Gerson Severo Dantas. E uma aeronave de pequeno porte caiu hoje na região do rio Mutucá, próximo ao município de Altazes. O detalhe é que esse voo levava para Itaituba, no Pará, o corpo de Daniel Oliveira da Silva, que morreu na queda de um helicóptero em Novo Aripuanã no mês de maio. O avião monomotor saiu do Aeroclube de Manaus por volta de 8 horas da manhã, com destino à cidade de Itaituba, no estado do Pará. Segundo o piloto, a aeronave apresentou problemas e ele precisou fazer um pouso forçado em uma área de mata próxima ao município de Altazes, no interior do Amazonas. Piloto e copiloto foram levados por moradores da comunidade Novo Céu até uma unidade de saúde mais próxima. O piloto, identificado como Carlos Alberto Gomes da Silva, de 73 anos, foi o primeiro a ser trazido para Manaus. O voo levava o corpo de um homem identificado como Daniel Oliveira da Silva, que morreu durante a queda de um helicóptero em maio na comunidade Flechal, município de Novo Aripuanã. Somente ontem, o Instituto Médico Legal liberou o corpo para o transporte até a terra da família. Estava bem isolado, os primeiros socorros foram feitos pelos próprios populares. A gente só fez fazer um resgate, uma evacuação, porque ele estava grave, e não tinha equipe médica no local. O helicóptero da Polícia Militar precisou voltar ao local do acidente para resgatar o copiloto. 1h da tarde, a aeronave retorna para Manaus, trazendo então a segunda vítima para receber os atendimentos médicos aqui no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. A aeronave saiu lá de Altazes, aqui para a capital Manaus, em uma viagem que durou cerca de 30 minutos. As duas vítimas chegaram conscientes ao hospital. Foi o terceiro incidente com aeronaves de pequeno porte no Amazonas esta semana. Terça-feira, um monomotor minuano atropelou um adolescente quando pousava em Ipixuna. No mesmo dia, à noite, outro avião caiu em Coari, no interior do Amazonas. E em consulta ao site da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a nossa produção apurou que o avião Baron, de prefixo PRRAU, estava com a inspeção anual de manutenção em dia, situação de aeronavegabilidade normal, mas não podia ser utilizada para táxi aéreo. O Baron, modelo da indústria Beech Aircraft, foi produzido em 1976 e estava sendo operado pela Parintins Táxi Aéreo. A gente agora fala sobre polícia. Os policiais apresentaram hoje 2 homens acusados de homicídios aqui em Manaus. Um deles vivia, olha só, há 6 anos em um município do interior, escondido. Nas imagens, é possível ver o momento em que Fabrício Marinho Rodrigues, de 34 anos, é assassinado na frente do filho dele. O crime aconteceu no dia 8 de julho deste ano, no bairro Santa Etelvina, na zona norte da capital. O autor do crime foi Arnaldo Mike dos Santos Melo de Oliveira, de 25 anos. Ele foi preso em cumprimento de mandado de prisão. E o Arnaldo chegou ao local em um veículo de cor vermelha. Esse veículo já foi apreendido também. Nós também conseguimos apreender uma arma que supostamente foi utilizada no crime, Quem também foi preso é o William de Oliveira Vaz, de 27 anos. O William foi preso no município de Careiro Castanho, no interior do Amazonas. Ele é acusado de ter matado Liberato Carmo, de 33 anos, no bairro Colônia Antônio Aleixo, em março de 2013. O motivo do crime teria sido uma discussão em uma partida de futebol. Na última semana, em uma operação do Departamento de Polícia do Interior, os policiais de lá conseguiram detê-lo. E ao checar o nome dele, perceberam que havia esse mandado de prisão de 2014. Os 2 homens foram indiciados por homicídio e levados para o Centro de Detenção Provisória Masculino. Agora são 18 horas e 27 minutos e veja a seguir. Polícia prende homem suspeito de estelionato. Ele enganou pessoas aqui no Amazonas e também no estado de Roraima. É daqui a pouco, depois do intervalo.